hoje, essa terça-feira, com a nossa aula de matemática. Olha, eu quero que vocês abram na página 102, ok? Na página 102, nós vamos falar sobre os gráficos, certo? Então, vamos aqui. Para saber o público mensal que frequenta uma sala de cinema, Murilo anotou a quantidade diária de poltronas vazias durante uma semana. Então, nós temos aqui um gráfico. Olha, eu tentei colocar aqui o principal, sabe, os detalhes aqui, olha. Dia da semana que ele colocou aqui, primeiro ele fez uma tabela. Isso aqui é uma tabela. Ele fez uma tabela para depois construir um gráfico. Então, ele colocou aqui todos os dias da semana, começando pela segunda-feira. Na segunda, 40 poltronas vazias, na terça, 48, na quarta, 18, na quinta, 25, na sexta, 28, no sábado, 18 e no domingo, 15, ok? Então, vamos lá. A fim de obter uma visualização e uma compreensão mais rápida, Murilo organizou os dados em um gráfico de barras, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos um gráfico que o título desse gráfico é Quantidade diária de poltronas vazias em uma sala de cinema durante uma semana. Então, vamos lá. Na segunda-feira, nós tivemos 40 poltronas vazias. Então, olha aqui, até 40. Na terça, 48, na terça aumentou, né? Então, menos gente foram ao cinema. Na quarta, apenas 18, acho que nesse dia tinha promoção, por isso que mais gente foi. Então, na quinta, 25 poltronas vazias, na sexta, 28, e no sábado, 18, e no domingo, apenas 15 poltronas vazias. Lógico, domingo é dia de cinema, né, gente? Não agora, né? Mas quando tudo voltar ao normal, com certeza. Então, seguindo agora lá na página 103. Na página 103 diz o seguinte: com base nesses registros aqui, que nós acabamos de fazer, concluímos que a maior quantidade de poltronas vazias nessa semana ocorreu na terça-feira. Então, quantas poltronas estavam vazias na segunda-feira? Então, na segunda-feira, se você observar lá no gráfico, você vai encontrar o número 40. Na sexta-feira, 28 poltronas vazias. Na quarta-feira, 18. E no domingo, apenas 15 poltronas vazias. Segunda questão, ele pergunta: em qual dia dessa semana ocorre a maior frequência de pessoas? Então, essa pergunta você tem que compreender o que ele está perguntando. Ele não está perguntando em qual dia tem mais cadeiras vazias. Ele está perguntando a maior frequência de pessoas no cinema. Então, para ter mais pessoas no cinema, esse dia tem que ter a menor quantidade de poltronas vazias. E esse dia é o domingo, com apenas 15 poltronas vazias, ok? Então, aqui vamos falar sobre vamos ao cinema. Nada disso a gente pode fazer agora, tá, gente? Mas olha só, todas as pessoas têm direito de ir ao cinema, sim. Por esse motivo, as salas de cinema devem reservar espaços específicos como poltronas para quem é obeso, espaço para quem é cadeirante. Então, observe algumas regras que foram criadas para garantir esse direito aos cadeirantes. Aqui você está vendo uma foto de uma sala e aonde tem essa cadeira de roda é um espaço para que um cadeirante possa se posicionar nesse lugar, ok? Então, esses espaços devem ficar próximos ao corredor, de modo que a pessoa possa sair ou entrar com facilidade. Cada espaço deve se situar em um local que possibilite a acomodação de pelo menos um acompanhante para quem é cadeirante, e o acesso desse espaço deve ser reservado para cadeirante, deve ser possível por meio de rampa, porque a cadeira não vai poder subir nem descer degrau, né, gente? Então, deve-se destinar no mínimo 4 espaços para cadeirantes a cada 100 cadeiras, ok? Se o cinema tiver 100 cadeiras,
4 cadeiras, 4 espaços para cadeirante. Se tiver 200 cadeiras, vai ter 8 espaços para cadeirante, certo? Então, seguindo agora lá na página 104. Agora, nessa página 104, na questão 2, diz o seguinte: Cristina trabalha em um projeto de adoção de animais. Ela registrou em um gráfico de barras verticais, olha, barras verticais, gente, de cima para baixo ou de baixo para cima. De um lado para o outro, aí já vai ser horizontal, ok? Então, a quantidade mensal de animais adotados de agosto até dezembro. Então, nós temos aí agosto com 25 animais adotados, setembro com 30, outubro com 28, novembro com 50 e dezembro com 32 animais adotados. Então, lá na questão A, ele pergunta: quantos animais foram adotados em agosto? Então, vamos aqui no mês de agosto, olha só, resposta 25. Quantos foram adotados em setembro? Olhando aqui a barra de setembro, olha só, 30 animais. E em dezembro, observando aqui a barra de dezembro, 32 animais. Então, lá na questão B pergunta: em qual dos meses apresentados ocorreram mais de 40 adoções? Gente, quem aqui é maior que 40? 50, né? E qual é o mês que 50 adoções foram feitas? 90. Então, a resposta da B é 90. Então, seguindo lá na questão C, ele pergunta: foram adotados mais animais em agosto ou em outubro? Sempre que a gente vai fazer uma comparação, gente, no caso de números, nós fazemos uma subtração. Então, nós temos aqui 28 animais em outubro foram adotados e 25 em agosto. Está pedindo para comparar agosto e outubro. Então, foram adotados mais animais aonde? Olha só, outubro. Aqui, olha, a barra é maior, o número também. Então, a resposta é outubro. Mas ele pede que você faça um cálculo para saber quantos animais a mais outubro teve do que agosto. Então, nós vamos pegar a quantidade do mês de outubro e diminuir com a quantidade do mês de agosto. Então, a resposta, 3 animais a mais. Resposta da C. Agora, seguindo lá na questão, na página 105, com a questão 2, nós temos mais um gráfico, dessa vez com barras horizontais, ou seja, de um lado para o outro. No gráfico anterior eram barras verticais, de cima para baixo. E aqui, de um lado para o outro, nós temos uma linha vertical, horizontal, desculpa. Então, são barras horizontais. Seguindo aqui, apresenta a quantidade de gols marcados por algumas seleções na Copa do Mundo de Futebol de 2014. Nome do gráfico: quantidade de gols marcados por algumas seleções da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Então, na questão A, eu tenho uma pergunta, aliás, duas perguntas. Das seleções citadas aqui no gráfico, que é França, Brasil, Colômbia, Holanda e Alemanha, qual marcou a maior quantidade de gols? Então, nós vemos aqui qual é o maior número? 18. Então, foi a seleção da Alemanha que marcou mais gols. Temos, então, a segunda pergunta, que é: quem marcou a menor quantidade de gols? O menor número, no caso aqui, foi a França. Isso. Seguindo agora com a questão B, que pergunta: quantos gols foram marcados pela seleção da Alemanha? 18. Pela seleção da Colômbia, 12. Pela seleção do Brasil, 11. E pela seleção da Holanda, 15. Ok? Na questão C, ele diz o seguinte: a seleção de que país, ele pergunta, aliás, a seleção de que país marcou um gol a menos do que a seleção do Brasil? Ou seja, um número menor do que o Brasil apenas por um gol. Né? Então, nós temos aqui, olha, se o Brasil marcou 11 gols
e nós estamos procurando um número menor, apenas um número menor do que o Brasil, então nós temos a seleção da França. Ok? Qual a seleção? Seleção da França. E na questão D, ele pergunta, quantos gols as 5 seleções marcaram ao todo? Ao todo, você vai somar tudo. Então, nós temos aqui 1 mais 2, 3, 3 mais 5, 8, 8 mais 8, 16. Levamos um 1 lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao todo, então, as seleções marcaram 66 gols. 66 gols ao todo. Gente, olha só, agora na página 106, ele pede lá na questão 3 que você observe no quadro o tempo gasto em minutos por alguns alunos para irem de casa até a escola. Então, nós temos aqui a Adélia gasta 42 minutos, o Jonas 48, a Mara 26 minutos, a Cláudia 34 e o Caio 21 minutos. Então, de acordo com essas informações, então, o Caio, 12 minutos, ok? Então, de acordo com essas informações do quadro, você vai completar o gráfico que aqui está. Ele já fez o gráfico, você vai apenas completar. Então, vamos preencher a legenda também de acordo com o gráfico que a gente vai completar. Primeiro, com o gráfico. O nome do gráfico é tempo gasto em minutos por alguns alunos para irem de casa até a escola. Então, nós temos aqui, olha só. Temos aqui, então, quem gastou 42 minutos, quem gastou 26 minutos, quem gastou 48 minutos, quem gastou 34 e quem gastou 12 minutos, ok? Ele pede o seguinte, olha só. Então, você vai pintar cada coluna de uma cor e vai preencher a legenda de acordo com essas cores. Essas cores eu coloquei aqui a minha escolha, mas você pode escolher a cor que você quiser. Por exemplo, quem conseguiu fazer esse percurso em 42 minutos, que foi a Adélia, eu pintei de vermelho. Quem fez 26 minutos, que foi a Amara, eu pintei de amarelo. Quem fez 48 minutos, o Jonas, eu pintei de azul. Quem fez 34 minutos, que foi a Cláudia, eu pintei de verde. E o Caio, que fez 12 minutos, eu pintei de marrom, ok? Então, aqui na legenda, você vai colocar o nome de cada aluno que fez esse percurso e vai pintar o quadrinho de acordo com o gráfico. A Adélia, ela fez 42 minutos, qual foi a cor que eu pintei? Vermelho. Então, você vem aqui, olha, e pinta de vermelho. A Mara, ela fez 26 minutos, então você vem aqui e pinta de amarelo. Amarelo aqui também. O Jonas, que fez 48 minutos, que eu pintei a barra de azul, você vem aqui e pinta de azul. A Cláudia, que fez em 34 minutos, que eu aqui pintei de verde, você vem aqui e pinta de verde. E o Caio, que fez o percurso em 12 minutos, que eu pintei de marrom, você vem aqui e pinta o quadrinho de marrom, ok? Seguindo agora com a questão B, para a gente finalizar. Escreva o nome dos alunos cujo tempo gasto nesse trajeto é. No primeiro quadro, ele pede o tempo que foi de maior do que meia hora. Em que? Então, 30 minutos é o tempo de meia hora, 30 minutos. Quem foi acima de 30 minutos, você vai colocar o nome aqui, olha só. Nós temos a Cláudia, que foi 34, temos o Jonas, que foi 48, e a Adélia, 42. Todos acima de 30 minutos, ok? Que é meia hora. Então, no segundo quadro, ele pede que você coloque aqui o nome dos que o tempo foi maior do que 40 e menor do que uma hora. Ou seja, maior do que 40 e menor do que uma hora. Uma hora são 60 minutos, então não pode ultrapassar de 60 minutos. Então, quem aqui é maior do que 40? A Adélia e o Jonas, maior do que 40 minutos, o tempo deles. E no último quadro, quem foi que fez o percurso maior do que em 10 minutos e menor do que meia hora, ou seja, não pode ultrapassar 30 e tem que ser maior que 10. Então, nós temos a Mara, que
26, que não ultrapassa 30 e é maior que 10. E temos o Caio, que é maior que 10 também e menor que 30. Então, gente, encerramos aqui a nossa aula de hoje sobre gráficos de matemática e até a próxima. Beijo!